Eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Existem muitas pessoas que fazem a seguinte pergunta: por que Deus permite que haja tanta guerra, tanta morte, destruição entre as pessoas? Por que a maldade ela está se multiplicando grandemente nos 4 cantos do planeta Terra? Vamos procurar responder a essa pergunta no vídeo de hoje. Eu convido os irmãos e irmãs a abrirem as vossas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 10 e no versículo 1. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. Que o Espírito Santo de Deus possa nos dar entendimento para que nós possamos entender esta mensagem e possa viver a palavra de Deus para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pois bem, desde aquela época a Bíblia relata sobre as inúmeras guerras que haviam, disputas entre países, entre grupos religiosos, e durante essas guerras, esses conflitos, haviam muitas mortes, muitas destruições. Mulheres eram estupradas, crianças eram mortas, jovens eram violentados. Então, todo tipo de maldade que você pode imaginar que o ser humano ele é capaz de fazer, desde aquela época já acontecia. E toda essa maldade tem se estendido para os dias atuais. Por isso nós fizemos aí a seguinte pergunta, no início desse vídeo. Por que Deus permite que haja tanta maldade entre os seres humanos? Bom, em primeiro lugar, Jesus ele sempre convidava as pessoas para ouvir os seus ensinamentos. Ele se assentava no lugar, as pessoas se reuniam à volta, ao lado ali de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E enquanto Jesus estava pregando a palavra de Deus, naquele momento havia paz. Ninguém brigava com ninguém. E se houvesse algum conflito, algum problema, Jesus entrava para resolver aquele problema com toda a sua mansidão, todo o carinho. E ali os problemas eles eram resolvidos. Então todo e qualquer tipo de problema que havia, as pessoas iam de encontro a Jesus, pedindo para que Jesus ajudasse elas. E Jesus ajudava e continua ainda ajudando muitas pessoas hoje em dia. Pessoas que estão desesperadas, perderam o emprego, separaram no seu casamento, estão desesperadas. Muitas pessoas vão pedir ajuda de Jesus e Jesus tem instruído essas pessoas a ter uma vida mais feliz. Então nós vamos entender que naquela época, quando as pessoas estavam junto com Jesus, as coisas para elas davam certo. Elas passavam a prosperar, elas passavam a ser mais felizes, elas viam qual é o sentido da vida. Agora, a partir do momento que as pessoas se distanciavam de Jesus, ali elas passavam a viver uma vida atribulada, perturbada, com divisões, brigas. Então, Deus ele nos deu livre-arbítrio. Eu e você temos nas nossas mãos o poder e a decisão de escolha. O que nós queremos para nós? Nós queremos fazer o mal ou nós queremos fazer o bem? Muitas pessoas têm decidido fazer o mal. E Deus não concorda com isso, mas Deus permite que o ser humano ele siga a sua vida, tome as suas decisões, tenha as suas atitudes. E a partir daí você entende que hoje inúmeros indivíduos eles fazem uso de bebida alcoólica, assim, ficam embriagados, usam droga, pegam o carro e saem dirigindo pela rua. Também pessoas que andam de moto, se embriagam e andam de qualquer forma pelo trânsito.
E isso tem trazido muitas mortes, muitas tragédias. Pessoas têm sido mutiladas, têm perdido suas vidas por causa de todo esse problema no trânsito. E quem é o culpado de tudo isso? Os seres humanos? São as pessoas que decidem pelo livre-arbítrio se embriagar, se drogar e fazer todo tipo de maldade. Então é o ser humano que é o culpado de tudo, não Deus. Agora, quando a pessoa ela é uma pessoa má, é uma pessoa que faz todo tipo de maldade, quando ela se arrepende e ela decide se aproximar de Jesus e pedir ajuda para Jesus, aí essa pessoa que era má, ela pode se transformar numa pessoa boa, amigável, carinhosa, pacífica. Isso é um milagre. Quando uma pessoa tem essa transformação radical. E o único que pode fazer isso na vida da pessoa, do ser humano, é Deus. Os seres humanos, por si só, eles não têm o poder de se autocontrolar por causa dos vícios. E aí existem vários tipos de vícios. Bebida, droga, cigarro, comida gordurosa é um tipo de vício. Tem pessoas que comem fritura, que comem sanduíche, pizza, refrigerante direto, em grande quantidade. Então essas pessoas estão destruindo a sua saúde, né? Estão acabando com o seu corpo e depois lá na frente vivem lá no hospital, frequentando o hospital, se tratando de várias doenças como obesidade, hipertensão, osteoporose, câncer. Por que o câncer tem aumentado em todo o mundo? Porque as pessoas não cuidam da sua saúde, ou seja, elas seguem a vida segundo a sua própria vontade, desprezam os ensinamentos de Jesus. Jesus nos ensina que tudo nós temos que ter o equilíbrio, até na alimentação. Nós não podemos comer tudo que a gente quer, na hora que a gente quer, não é assim que funciona. Tudo tem que ser na ordem e na decência. Deus, ele nos deu sabedoria para a gente cuidar de nós e cuidarmos do próximo. Agora, infelizmente, as pessoas têm desprezado a voz de Deus. Elas querem sentir prazer, de alguma forma. Tendo dinheiro na mão, essas pessoas elas fazem todo tipo de maldade. Para quê? Para ganhar prazer, para alimentar o prazer da sua carne. Né? Outras pessoas aí, para alimentar a sua carne, contratam mulheres de programa, pagam uma prostituta, se deitam com ela. Seja pessoas solteiras, seja pessoas casadas, homens casados, mulheres casadas, fazem esse tipo de maldade. Elas têm uma família, elas têm filhos, elas têm uma reputação, elas têm um cargo importante na sociedade, mas elas não estão nem ligando, elas querem sentir prazer. E nisso elas vão fazendo todo tipo de maldade. Deus não é o culpado de tudo isso. Os seres humanos, sim, são eles que são os verdadeiros culpados de tudo o que está acontecendo de ruim nesse mundo. Muitos seres humanos estão dando ouvidos à voz do diabo. O diabo fala para a pessoa, olha, mente, seja falso, engane as pessoas. E muitos estão ouvindo a voz do diabo, estão seguindo, vivendo essa vida. Ou seja, toda essa maldade que está se multiplicando no mundo é porque muitos seres humanos não querem saber dos ensinamentos de Jesus, não querem colocar em prática e querem viver a vida de qualquer jeito, querem sentir prazer, querem ganhar dinheiro de forma injusta, querem enganar, querem ser falsa, querem acabar com a vida de pessoas, querem roubar. Umas pessoas têm roubado umas às outras, têm enganado umas às outras por causa do poder, por causa do orgulho, por causa da soberba. Pessoas não querem ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas não querem saber de Deus. Então são essas pessoas que estão dentro do livre-arbítrio, né, decidindo se afastar de Deus, são essas pessoas que estão causando todo esse tipo de mal na sociedade. Nós temos que orar para que Deus tenha misericórdia e para que Deus nos guarde. Vamos orar por essas pessoas, para que Jesus mude elas, para que elas se transformem, para que elas se convertam e entreguem a vida nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus nos guarde e que nós venhamos aprender a ser pessoas melhores, que a gente venha estar sempre junto com Jesus, fazendo a vontade de Deus.